sendo prejudicada. E nós vamos conversar agora com o presidente da Fiergues, o empresário Gilberto Petri, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Presidente, é um prazer recebê-lo aqui no programa pela primeira vez na minha condução. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, o prazer é todo meu, Macalossi. Presidente, ontem a Fiergues divulgou esse posicionamento e nós estamos vendo aí a paralisação de montadoras. Isso traz preocupação. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: dado que o Copom decidiu manter a taxa de juros em 13,75%, sinalizando até mesmo uma possível elevação, como é que a indústria observa isso, com que nível de apreensão e o que trabalha para tentar, ali adiante, lidar com essa situação aí que parece vai se arrastar por mais tempo? Bom, eu te diria o seguinte, eu já havia dito para o presidente Roberto Campos, do Banco Central, num almoço, há uns 8 meses atrás, na CNI, que essa taxa de juros era muito elevada. E no mundo inteiro, se paga juros embutido à inflação. O Brasil é o único país que paga, o Tesouro, por exemplo, paga inflação mais X%. Em qualquer país do mundo, quando tu paga, está embutida a inflação. Os Estados Unidos hoje está com uma inflação de 8%, 9%, e no título americano paga 4,25%. Né? Entende? Então, na França, na Alemanha, tudo assim. Aqui é diferente. Não, mas tem títulos nos Estados Unidos, autórios de gestão pouquíssimos, e que só os bancos manejeiam isso, o público não tem acesso. Bom, é verdade, tal, isso assim. Então, não é novidade isso para mim. Eu dizia para ele que é muito alto para a indústria, para girar os negócios, tem que pagar isso aí. Veja que a inflação que consta aí, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, nos últimos 12 meses está com 5,60. Então, nós estamos com 12,75 naquela taxa, ou 13,75, até já me perdi. Então, é muito alto isso aí, é 13,75, é 8% mais. Então, não pode só ir. A indústria não tem condições. Veja que os bancos, no crédito consignado a 1,70 de juros, eles disseram que eles não conseguem trabalhar. Os bancos, inclusive o Itaú, o Bradesco, Santander cortaram, e logo depois a Caixa e o Banco do Brasil também. Ou seja, 1,70 anualizando isso aí dá em torno de 20% ao ano, 20, 21%, eles não conseguem trabalhar. Como é que a indústria, então, vai pegar e trabalhar com um nível desse 13,75, mais alguma coisa? Eles vão pagar isso para o aplicador, vão emprestar quanto? A indústria não tem como suportar um juro dessa natureza para o seu capital de giro, para tocar os seus negócios, né? Investimento, então, nem pensar, né? Presidente, a Fiesp divulgou, cerca de um mês atrás, um estudo prevendo que a produção da indústria brasileira cairia 0,5% em 2023. O senhor teme que, caso a taxa de juros se mantenha nesse patamar ou a diminuição dela se dê num prazo mais alongado, esse resultado negativo seja maior? Não, eu acho que ela não vai ser mais alongada, ela vai vir mais rápido e pode ser que o nível seja até maior que 0,5%. Por quê? Porque a indústria já deu uma baixada. Divulga a CNI nos nossos levantamentos dentro da federação, né, nós temos que a indústria diminuiu a atividade, ela vinha muito bem até o final do ano, depois houve aquela mudança em função eleitoral, mudança de presidente, assim, facilmente compreensível, porque sai um presidente de uma linha de pensamento ou entra outro presidente com outra linha de pensamento. Bom, é normal. Vamos então ver como é que vai se posicionar essa nova situação para ver como está. Aí tu pega o governo novo que entrou, tem o Haddad lá fazendo força para a questão do arcabouço fiscal e tal, para poder manter tal, e aí tem o outro lado dos ministros que querem dar tudo, querem fazer, e é só o social, mas para fazer o social tem que ter o dinheiro, isso não existe, não tem como. Então, em função disso, a indústria deu uma parada que as pessoas também pararam de comprar, diminuir essas compras para saber como é que fica o caso individual de cada um, né? Então, é um pouco preocupante isso aí, porque deu uma diminuída muito grande. Me ligava hoje de tarde ainda um amigo meu que é construtor na praia, ele disse, as vendas do meu apartamento, do meu edifício lá,
eu já estou no último andar, vou começar a fazer revestimento, simplesmente pararam. E eu tenho que pagar agora o revestimento, o piso, essas coisas todas. Então, isso vale para a construção civil, vale para os apartamentos, vale para a indústria, vale para todo mundo, né? Deu uma diminuída. Então, não pode deixar o giro muito alto. É muito louvável que o Banco Central queira fazer que a taxa gire entre 1,75 e 4,75 da inflação, está dentro da meta. Bom, mas se for 5%, 5,2% também não vai ser tão ruim, só que a economia tem que andar, né? As pessoas têm que poder gerar emprego para pagar impostos, para pagar o resultado do trabalho, que é o salário, para as pessoas terem compra e girar a economia. Senão fica tudo muito parado aí. Sim. Presidente, deixa eu aproveitar e lhe perguntar daí em relação à questão do crédito, porque o senhor mencionou aqui os bancos e por incrível que pareça, alguns devem ter até se assustado, né? Elevadas taxas de juros não são positivas para o sistema bancário. O que aconteceu nos Estados Unidos é prova em conteste disso, a dificuldade aí de se lidar com uma situação que é inédita para os americanos, pelo menos inédita recentemente. E aqui no Brasil, me parece, existe uma tradição de taxa de juros elevada, com poucos momentos em que ela desceu de 2 dígitos. Para a indústria, o crédito hoje está escasseando por conta dessa política de juros? Não, eu diria o seguinte, o fato ocorrido com as lojas americanas fez o sistema bancário ter que se segurar um pouco, né? Por quê? Porque o sistema bancário, ele capta dinheiro e empresta dinheiro. Eles não são iguais. Ele me pega dinheiro meu e empresta para ti ao mesmo prazo. Não, normalmente são em prazos diferentes. Se alguém requer um resgate antecipado, mesmo que esteja perdendo recursos, ele tem que ter para dar, entendeu? Uhum. Bom, então, em função disso aí, né, os bancos, o que fizeram? Como deu esse problema dos americanos, que afetou bancos e afetou o sistema de fornecedores todo, né, eles se retraíram um pouquinho, estão sendo mais seletivos na questão do crédito. Vão lá e ver quem é que tem grande possibilidade de pagar, né? Daí então, mas se não tiver, já fica mais difícil. O caso ocorrido nos Estados Unidos, aquele é sui generis, né? Porque aquele banco lá tinha tanta reserva lá que ele foi lá e comprou títulos americanos, que para vencer estava aplicado 2%, 2,5%, que subiram as taxas, o título que ele tinha baixou o valor no dia no mercado, baixou, não no prazo de vencimento do dia, baixou, e ele teve que fazer caixa para suportar os resgates, em função daquilo ali tudo, resgataram em torno de 41 bilhões num dia lá, e ele teve que vender os títulos que ele tinha do Tesouro Americano, são os títulos mais considerados do mundo, tomando um prejuízo de 1 bilhão e tantos milhões, né? Então, em função disso tudo, o sistema bancário tem que se precaver para ter o seu caixa garantido. Então, eles estão mais seletivos. Se eles estão mais seletivos, fica mais difícil a obtenção de crédito. E a indústria, nem todas as indústrias têm possibilidade de ter altos, possibilidade de crédito, de tomar crédito, ter caixa elevada e tudo mais, né? Sim. Então, em função disso aí, o sistema de crédito se tornou mais seletivo. Presidente, no comunicado do Copom, que foi publicado logo após a decisão de manter a taxa de juros, é mencionado ali explicitamente como uma das medidas positivas do governo federal a reoneração dos combustíveis. Mas aí eu quero trazer um elemento aqui que eu acho que é importante e afeta o setor industrial. Esta reoneração ela veio junto também da criação de um imposto de exportação, que afeta o setor de combustíveis e, portanto, afeta um setor industrial. Esta reoneração, ela, né, vista pelo Banco Central como positiva, ela não guarda um ingrediente negativo? Sim, no momento que ela encarece o custo de produção, ela se torna negativo, né? Mas veja que o governo, para poder fazer tudo isso aí que foi prometido, Bolsa Família, e tal. Vamos pegar o caso desse auxílio de família, era R$176. Uhum. Aí o Bolsonaro, o Paulo Guedes, foi lá e ofertaram 200 mandados do Congresso. O que fez o Alcolumbre aquele? Tá? Como ele era o presidente, ele subiu a oferta botando para R$500. O Bolsonaro, para não perder a paternidade, subiu para 600. E o Lula veio e disse que também faria. E ainda acrescentou mais aqueles R$150 por filho de até 6 anos. Uhum. Né? Isso posto, o que ocorreu mais?
né? Ainda botaram agora filhos de 6 a 17, 18 anos, mais 50 pila. Então, é muito dinheiro para ter que pagar essa conta. E a função do ministro da Fazenda é conseguir dinheiro para pagar essas contas. Tudo, entendeu? Então, eles estão atrás de ver como é que eles alcançam esses valores. Agora, é óbvio que tudo que aumente o preço do produto é ruim para as indústrias, é ruim para as pessoas assim sucessivamente, né? A preocupação do governo em relação à taxa de juros ela é evidenciada nas críticas feitas pelo presidente da República, mas, por outro lado, é importante uma sinalização efetiva e, me parece, a regra fiscal que está sendo analisada internamente é fundamental. Qual que é a sua expectativa em relação a ela, que vai ser adiada para depois da viagem do presidente Lula à China? Pois é, isso é desnecessário, né? Porque esse arcabouço fiscal já ia sair até o fim de fevereiro, virou para março, virou para antes da viagem, agora já pega o fim da viagem. Aí vem a presidente lá do PT, uma declaração e tal, que não pode, escreve artigo no Twitter, esses troços. Pô, mas começa a falar muita gente, para isso tem um ministro da Fazenda, o Haddad, né? Que até tem sido bastante equilibrado nas manifestações dele, né? Não pode agora cada ministro do governo querer dar uma opinião sobre essa questão de fundos, né? Não pode ser dos recursos e tal, não pode ser assim, né? Sim. Presidente, uma última pergunta. Eu sei que o senhor tem afazeres, daí aqui sobre Rio Grande do Sul, aproveitando a sua participação. Nós temos a viagem do presidente à China, expectativa aí de negócios, a China, principal parceiro comercial brasileiro. Para a indústria, qual que é a importância do mercado, especificamente a indústria gaúcha? Pois é, eu até fui procurar e não achei nenhum empresário gaúcho indo junto, aí nos 240 que estão listados ali, né? Mas o setor nossa de exportação de commodities, principalmente commodities agrícolas, é muito importante para a China. Talvez alguém devesse ter ido, pedir até para olharem para mim, olha, eu não encontrei nenhum nome, mas talvez tem algum indo que não apareceu, mas para nós é importante, né? Claro. Eu até me surpreendi que o Estado arrecadou 13% a menos em fevereiro do que em fevereiro do ano passado, deu 500 milhões a menos de arrecadação para o Estado. E o problema do Estado do Rio Grande do Sul é similar da nação. O secretário da Fazenda tem que arrumar dinheiro para pagar as contas. Todo mundo berra que quer gastar, já tem recurso, mas não, alguém tem que arrumar o dinheiro para conta, né? Então, eu acho que perder 500% de arrecadação é muito ruim. Mas, presidente Gilberto Petri, considerar alguma coisa que fique, né, que faça com que o Rio Grande do Sul seja beneficiado em função dessa viagem do presidente Lula à China. Muito bem. Presidente, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Bastidores do Poder. Espero que possamos conversar em outras oportunidades e vamos aguardar para ver como é que vai ser aí o desdobramento da taxa de juros. Esperamos que não tão longe do horizonte ela comece a vergar para baixo, porque é o que todos queremos, né? Lhe agradeço a participação. Quando você precisar, eu estou à disposição, pode me ligar. Obrigado, presidente. Um abraço para você aí, para os seus ouvintes, hein? Obrigado, presidente Gilberto Petri, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, aqui no Bastidores do Poder.